Viagra mata. Não. Viagra não mata. Não, Viagra mata. Não. Viagra não mata. Poxa vida, doutor. Por que o senhor não se decide logo? Afinal, Viagra mata ou Viagra não mata? Vamos saber nessa live hoje os porquês que o Viagra mata e os porquês que o Viagra não mata. Certo? A sildenafila, o citrato de sildenafila. Vocês conhecem, né? Vocês conhecem. Vocês já tiveram aí, né, no bolsinho, né, no porta-luva. Eu sei. O citrato de sildenafila foi uma medicação, uma substância originalmente testada para hipertensão, para pressão alta. Então, se o Viagra originalmente era testado para pressão alta, para baixar a pressão alta, né? Como é que ele pode aumentar a pressão? Pois é, ele não aumenta a pressão, ele baixa a pressão. Só que os estudos iniciais do sildenafila, lá na década de 90, evidenciaram uma outra coisa muito intensa que acontecia com os pacientes, que eram ereções que já não aconteciam há muito tempo, às vezes, em vários pacientes. E ereções de boa qualidade. Então, o Viagra como uso para disfunção erétil foi sem querer. Exatamente. O acaso fez com que uma medicação originalmente testada e indicada para hipertensão acabasse sendo usada para disfunção erétil. Ainda hoje, para hipertensão pulmonar, Viagra, a sildenafila, é a droga mais indicada e mais usada no planeta, certo? Então, nós temos dois tipos de circulação sanguínea. Não é arterial e venosa, não. Nós temos a circulação sistêmica. Você que tem hipertensão, você já deve ter ouvido falar em hipertensão arterial sistêmica. O que é sistêmico, certo? Então, quando o sangue sai do coração esquerdo, passa pelo corpo todo e volta para o coração direito, a gente chama de circulação sistêmica. Quando o sangue sai do coração direito, passa só pelo pulmão e volta para o coração esquerdo, a gente chama de circulação pulmonar. Então existe a hipertensão arterial sistêmica e a hipertensão arterial pulmonar. E o sildenafila, o Viagra, é usado para a circulação pulmonar, certo? Para hipertensão pulmonar. Mas então por que o Viagra não mata? Caso mais famoso, caso mais todo mundo já ouviu falar alguma vez, é naquele senhorzinho, até conhecido na comunidade, às vezes político, o pessoal adora a fofoca, né? Às vezes empresário, pai de família, avô. O fulaninho lá, o seu Geraldo, pegou a novinha, foi pro motel, tomou Viagra. Nessa situação, o Viagra não teve culpa nenhuma. Então, nessa situação que a gente diz que o Viagra matou, ele não matou. Certo? O que aconteceu então com o seu Geraldo, que morreu no motel? Até ouviu o carro da polícia civil, foi lá no motel, foi recolher o corpo. A novinha fugiu. Por que então que se diz que o Viagra é culpado nessa situação? E eu estou aqui para tirar a culpa dele. Possivelmente. Aquele senhorzinho que foi pro motel com uma novinha, tomou Viagra e morreu. Ele já tinha uma doença cardíaca subjacente. Que talvez ele não soubesse, mas quase com certeza ele já sabe. Então quando ele ia subir uma escadaria, um andar, 2 andares de escada, ele chegava lá em cima com uma queimaçãozinha aqui assim. Às vezes ia pro braço. Só que não falava nada para ninguém, porque homem não reclama. Homem não diz que tá com problema. Homem esconde. E como ele subia aquela escada, começava aquela dorzinha. Ele chegava, logo ele sentava. Ai, essa escada vai me matar um dia. E ele esperava alguns segundos, respirava, a dorzinha passava. Isso chama angina. Angina de peito, certo? Então, ele já sentia isso. Eu já infartei
Eu já infartei. Deixa eu pegar aqui minha foto. Eu sei exatamente como funciona, gente. A minha dor começou um mês antes. Eu comecei a ter dor quando tinha atividade física muito intensa. Tá aqui, ó. Esse sou eu na UTI cardiológica, depois de fazer o cateterismo, colocar 2 stents no coração, certo? Eu sei o que é isso. E a dor foi avançando, durante um mês, mais ou menos. A dor foi avançando até que eu senti dor para atravessar a rua. Atravessar a rua, não tinha subida nenhuma. É só para atravessar a rua. 15 metros, entendeu? Então o seu Geraldo sentia aquela dorzinha. Quando ele parava, a dorzinha. Aí ele pega um sildenafila, um Viagra. Vai pro motel com a novinha. Aí eu vou tomar um. O Viagra, já falei, uma medicação que baixa a pressão. Mas, por baixar a pressão, ele faz com que o nosso coração bata mais rápido, entendeu? Então, mesmo que ele baixe a pressão, ele exige mais do músculo cardíaco. E o seu Geraldo já não estava muito bem. Mas aí ele vê aquele pinto duro, aquela novinha, que às vezes ele está pagando. Vou aproveitar, né? E aí ele começa a fazer uma atividade física para a qual ele não estava preparado. Bateu a caçuleta, certo? Se você vai fazer uma atividade física para a qual você não está preparado e você já tem um problema cardíaco. Você consegue ir na academia? Estou com 60 e poucos anos, vou começar a fazer uma academia. Vão deixar você ir sem um atestado médico? Não vão. Não, quero que o médico diga que o senhor pode vir aqui na academia, senão nada feito. Quero que o senhor bata a caçuleta aí nos aparelhos dentro da academia, certo? Pedem atestado médico no motel? Não pedem, tá bom? Então, aquela situação onde o Viagra aparentemente matou o inocenta da culpa. Não, o Viagra não matou o seu Geraldo com a novinha no motel. O que matou o seu Geraldo com a novinha no motel foi a doença cardíaca que ele tinha. O Viagra só deu a condição para ele poder fazer o esforço físico da relação sexual. E o esforço físico num paciente cardíaco é a morte, certo? Mas então, quando que o Viagra mata? Deixa eu ver essa pergunta que tinha aqui. Nando, tomo tadalafila 5mg diariamente. Acho bonito. O corpo fica com as veias saltadas. Posso tomar por tempo indeterminado? Essas medicações que acabam com fila, sildenafila, tadalafila, vardenafila, elas são inibidores de uma enzima chamada fosfodiesterase 5. Opa, se é fosfodiesterase 5, deve ter A1, A2, A3 e A4. Da 6 em diante eu não sei se tem, certo? Realmente tem. Toda substância que inibe uma enzima específica, ela inibe de forma menos intensa outras enzimas do mesmo tipo. Então, os inibidores da PDE5, da fosfodiesterase 5, eles inibem de forma menos intensa a fosfodiesterase 1, A2, A3 e A4. E os cientistas descobriram que ao inibir a fosfodiesterase 1, que fica no cérebro, a tadalafila melhora a longo prazo a circulação cerebral, o que retarda o aparecimento do mal de Alzheimer. Pouco ou quer mais. Tadalafila, usada de forma recorrente, inibe o aparecimento do mal de Alzheimer. Nando, eu respondi a sua pergunta, certo? Talvez não no seu... Valeu, Nando! Tá? Agora, qual é a situação que o Viagra mata? Hoje eu consultei um paciente, hoje de manhã. Paciente de 57 anos. Bom nível cultural, oficial da reserva de uma força, tá? E ele me falou: doutor, eu sei que tenho diabetes há 12 anos. Eu estou cuidando bem da minha diabetes depois que eu fui para a reserva. Porque antes de eu ir para a reserva eu não dava muita importância. Faz 2 anos que ele foi para a reserva. Então, durante 10 anos... ele tratou mal o diabetes dele, certo? E ele já tinha disfunção. Eu costumo dizer, e eu digo sempre aqui, a disfunção erétil não é uma doença. Ela é um sintoma de outra doença, essa sim, muito pior. Então, no caso dele, a disfunção erétil era sintoma do diabetes. Aí eu perguntei para ele, como é que anda a sua hemoglobina glicada hoje? Ah, não, hoje está em 7. 7, ótimo. O alvo para pacientes
diabéticos até o momento é manter a hemoglobina glicada abaixo de 7. Mas a sua hemoglobina muitas vezes teve alta, não teve? Sim, doutor, teve acima de 12. Então, a disfunção erétil dele era mascarada, maquiada pelo uso intermitente de medicações para a ereção, certo? Qual era a causa da disfunção erétil? Era o diabetes. Ele mascarava a disfunção erétil com o Viagra. Nesse caso, o Viagra mata. Então, se você está sentindo que o seu amigão não está legal, não vai na farmácia comprar isso aqui, gente. Primeira coisa, marca uma consulta comigo ou com a minha equipe. Muito obrigado, Nando. Obrigado pela força. Estou sempre aqui tentando fazer o máximo para trazer informação, porque a coisa mais importante é a informação. Então, se você começou a apresentar problema de disfunção, primeira coisa, marca uma consulta. A Nádia não precisa de consulta. A Nádia é mulher, né? A Nádia é mulher, não precisa de consulta. Comigo. Marca uma consulta aqui na bio do Instagram, tem o link para você marcar. Ou escreve aqui na live mesmo, eu quero, a minha equipe entra em contato com você, certo? Comecei a apresentar problemas de disfunção. Será que tenho diabetes? Pode ser que tenha. Será que tenho diabetes? Deixa eu pegar aqui. A outra causa da disfunção, aterosclerose. Será que tenho aterosclerose? Será que meus hormônios estão baixos? Para tudo isso, o Viagra mata. Mata porque faz você não levar a sério o seu problema. Mata porque mascara a evolução da sua doença real. Disfunção erétil não é doença, é manifestação, é sinal de outra coisa. Começa a cair a minha testosterona. Começo a perder o interesse sexual. Começo a não ter uma ereção de boa qualidade. Vou lá e compro Viagra. Aí eu canso de ver paciente. Ah, doutor, no começo eu pegava o Viagra e eu tomava só bandinha. Só bandinha ficava bom. Aí depois eu comecei a tomar inteiro. Eu já peguei paciente que tomou os 4 que vem na caixa. Os 4 de uma só vez. Por quê? Porque quando começou a testosterona dele ainda estava razoável. Foi caindo. Receptores foram ficando sem o estímulo da testosterona. E aí o Viagra parou de funcionar. O Viagra não mata naquela situação lá do seu Geraldo, que é aquela lá que todo mundo põe a culpa no Viagra. Ah, o seu Geraldo foi pro motel com a novinha, tomou Viagra, bateu o caçuleta. Morreu. A culpa não foi do Viagra, certo? A culpa está aqui agora. Paciente hoje de manhã com disfunção erétil, sabia que tinha diabetes durante 10 anos e controlava mal, mas usava um Viagrinha de vez em quando. Esse paciente atrasou o controle do seu diabetes, acelerou a sua aterosclerose durante 10 anos. E durante 10 anos ele ficou usando o Viagra como uma muleta, certo? Aí o Viagra mata. Começou a apresentar problema de disfunção erétil, gente. Marca uma consulta. Eu não sei se eu tenho vaga ainda esse ano. Não sei. Minha equipe que sabe. Se você quiser marcar uma consulta, eu recebo fixo aqui na Androclinic, certo? Eles me pagam X lá por hora, por horário. Tô nem aí quanto é que eles cobram a consulta. Eles que se viram, tá? Aqui no meu consultório, que eu atendo um dia por semana, a minha consulta é R$600. Parece que tem uma promoção específica da Androclinic por R$197. Eu não faço consulta a R$197 aqui no meu consultório, mas eles estão vendendo a R$197, certo? Tem gente que perguntou alguma coisa aqui, gente. Da Daily Domel. Se tomar Viagra todos os dias acontece. Cara, eu não sei o que acontece se tomar Viagra todos os dias. Mas tem gente que toma Viagra todos os dias, tá? Tem gente que precisa. Como eu falei no comecinho da live, o Viagra originalmente era uma medicação para pressão alta. Hoje ainda é a droga mais usada no mundo para hipertensão arterial pulmonar, certo? Hipertensão arterial pulmonar acontece em algumas situações bastante específicas de problemas no pulmão e acontece em DPOC, enfisema pulmonar. O pulmão fica tão duro que aumenta muito a pressão arterial lá e a gente precisa usar para controlar, tá? Então tem gente que toma Viagra todos os dias, tá bom? Eu não sei o que acontece, mas homens e mulheres com hipertensão pulmonar tomam.
Vamos ver se tem mais alguém aqui. Antônio Rosa, tamo junto. Roberto Santana, olá. Então aqui, ó. Léo Chiasso. Nunca tomei, mas preciso de algo natural. Léo, nas pirâmides, não sei se foi nas pirâmides do Egito, mas em algum lugar lá no Egito, tem inscrições nas paredes lá de algum templo falando sobre medicação para disfunção erétil. Mais ou menos 4.000 a 5.000 anos atrás. Não começou agora, tá? Se alguém botou lá numa parede do Antigo Egito uma fórmula para disfunção erétil, é porque alguém precisava. Se alguém precisava naquela época, quer dizer que não é uma coisa recente, é uma coisa muito antiga. Sempre viveu com a humanidade, sempre conviveu com a humanidade. Agora eu quero uma coisa necessária, quero uma coisa necessária que vai melhorar a minha vida. Quero uma coisa natural. A gente tem algumas alternativas, mas a gente tem alternativas que envolvem medicações fitoterápicas e medicações alopáticas, certo? Eu preciso ir no lugar X lá, preciso consultar o médico. Eu posso pegar o Uber, que não é uma solução natural, ou eu posso ir a pé, que é uma solução natural. Bom, mas eu tenho esse tempo aqui, eu preciso e tal, eu acho que eu vou com a solução não natural. Se você quer a solução natural para tudo, você vai precisar, talvez você não tenha a qualidade de vida que você espera, certo? Renan, bom demais, estou em tratamento com vocês via online. Bom dia, Renan. Parabéns. Costa Beber, Renan, se tu não é de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, eu acho que tu é. Flávio, vamos assistir a live aí. Então tá bom. Então, o tema hoje é sildenafila. Sildenafila mata ou sildenafila não mata? Eu comecei dando o exemplo do seu Geraldo. Seu Geraldo, 67 anos, sedentário, acima do peso, barrigão, decide pegar uma novinha, vai pro motel. Toma Viagra, inclusive, esses dias eu vi no Fofocópolis. Vocês conhecem o portal Fofocópolis? É aqui de Brasília, inclusive. Fulano é encontrado no motel com caixinha de Viagra do lado. O Viagra matou. O Viagra matou. Seu Geraldo foi comer a novinha no motel e morreu porque tomou Viagra. Já expliquei. Nessa situação, o Viagra não teve culpa. Sujeito de bastante idade, obeso, barrigão, condicionamento físico zero. Tomou Viagra, fica com o pinto duro, vai pegar novinha. Vai pegar novinha, não tem atestado do cardiologista que ele pode pegar novinha. Chegou lá, fartou. A culpa foi do Viagra? Não, a culpa não foi do Viagra. A culpa foi dele, que não tinha aptidão para aquilo e quis fazer aquilo, tá? Então, nessa situação, o Viagra não mata. Quando é que o Viagra mata? Quando eu começo a tratar o sintoma, porque a disfunção erétil é um sintoma, sem saber qual é a causa. Eu acordei hoje de manhã com tosse, aquele catarrão enorme, muito catarro, dor no corpo horrível, febre de 40 graus. Possivelmente uma pneumonia, certo? O que eu vou usar? Dipirona. Dipirona, que eu fico sem a febre. Eu fico sem a febre e para mim ficar sem a febre é o suficiente. Paciente com diabetes sem controle, usando Viagra para poder ter relação, ao invés de controlar o seu diabetes. Aqui na Androclinic, se o paciente chega com diabetes, eu, como médico, tenho a obrigação de ajudar ele a controlar o diabetes dele. Então, se eu precisar prescrever medicações antidiabetes, eu preciso fazer isso, porque senão o meu tratamento para disfunção não vai funcionar, certo? Então, eu não vou dar só dipirona para tratar a pneumonia dele, eu vou dar um antibiótico junto. Quando o paciente na Androclinic me procura e é diabético, eu não vou dar só o tratamento para disfunção, porque é sintoma. Eu vou tratar o diabetes dele junto, tá bom? Fiz uma consulta, não perguntei sobre o princípio ativo. Uso CDI, tem arritmia cardíaca. Paulo, a gente já conversou sobre isso, Paulo. Você não vai usar vasodilatador, não o do PDE5, mas vai usar outros vasodilatadores mais suaves, tá? Teu CDI tá garantido. Olá, bom dia, Adel. O Léo Douro tem 46 anos, meu libido diminuiu.
qual tratamento devo fazer. Libido é muito complicado. Eu falei na live de segunda-feira. Essa semana nós tivemos live segunda, terça, hoje e amanhã, às 11, tá? Falei sobre crianças dormindo no quarto ou na cama dos pais. Teve uma influencer lá do Paraná que viu minha live, a Silvana, e ela repostou a minha live. Falou, isso pode salvar seu casamento. Você tem criança dormindo no seu quarto ou na sua cama? Criança com mais de 2 meses de idade? Se você tem, já tira. E acompanhe, se você puder achar a live de segunda-feira. Fala sobre complexo de Édipo. Já ouviu falar em complexo de Édipo? Complicado, né? Tanta coisa nesse mundo. Como é que esse doutor sabe tanta coisa diferente, né? Eu sei muita coisa. Criança, 4, 5, 6, eu já peguei de 7 anos dormindo no lugar que seria do pai. Mas pode não ser esse seu caso, né? Consultei um paciente recentemente, há um ano ele mudou de emprego. Ele tinha um emprego mais ou menos convencional e há um ano atrás ele assumiu uma posição de supervisão numa fábrica onde ele trabalha das 11 da noite às 8 da manhã. Então é basicamente como se ele tivesse se mudado para Singapura, né? A cidade inteira continua tendo o horário normal, só ele trabalha das 11 horas às 8 da manhã. Alguma coisa vai acontecer, certo? Então nós temos um ritmo de liberação de hormônios no nosso corpo. O cortisol, por exemplo, o cortisol é liberado aproximadamente 1 hora depois do que a gente está acostumado a acordar. Ah, doutor, eu acordo geralmente 10 da manhã, teu cortisol vai ser liberado às 11. Ah, doutor, eu acordo às 5 da manhã, teu cortisol vai ser liberado às 6, certo? E esse paciente trocou do dia para a noite, literalmente. Vai dar problema no cortisol, certo? Então a gente espera que no decorrer dos próximos meses, o aumento da produção do cortisol desse paciente por causa do estresse, da mudança, vai roubar testosterona dele. E a testosterona dele estará abaixo de 200. Claro que isso afeta na libido, certo? Então, Léo, você perguntou a questão da libido, tem muitas coisas. Por isso que é importante consulta médica. Consulta médica. Entra na bio aqui da Androclinic, lá tem um linkzinho que você pode marcar o dia e a hora. Eu quero quinta-feira, 15h30. Vai lá ver, tá livre. Pronto, marca. Eu contei, acho que umas 2 semanas atrás, que eu tive que sair daqui do meu consultório para fazer um risco cirúrgico. Tive que fazer a cirurgia de catarata. E aí tive que fazer o risco cirúrgico no cardiologista aqui perto do meu consultório. Tá? Moro em Brasília, Distrito Federal. Estou no bairro de Águas Claras. Aí o bairro do lado, que chama Taguatinga. Eu saí daqui, peguei um Uber, fui lá, esperei na fila, tirei a ficha, faz o eletro, faz a consulta, pega outro Uber e volta. Deu 2h30. 2h30 para eu sair daqui. Que a distância aqui deve dar uns 7 km, no máximo, 6, 7 km. A consulta online não tem esse problema. Eu consulto homens no seu trabalho, eu consulto homens no seu carro, eu consulto homens na sua casa, eu consulto homens na sua escola. É aquele tempinho da consulta. Você se organiza, fica num lugar privado, muitos dentro do carro, sabe? O pessoal sai do trabalho, vai dentro do carro para fazer consulta para ninguém ouvir. E acabou. Meia horinha está resolvido o seu problema, certo? Então se você está afim da consulta, escreve aí embaixo. Eu quero aqui, Ademir, minha testosterona está 480, tenho 68 anos, mas meu mastro meio pau, igual a bandeira da prefeitura, sempre meio mastro. Ó, as 4 causas da disfunção erétil: ansiogênica ou psicogênica, tá? Neurogênica, geralmente após cirurgia ou trauma ou radioterapia da região, certo? Vascular. Ó, 68 anos, tu acha que a tua artériazinha tá limpinha assim? Tá não. Assim? Não, tá não. 68 anos tá mais para assim, ou talvez assim. Mas que artéria, doutor? Todas. Todas as artérias do seu corpo. Aonde passa sangue, passa gordura. E a gordura vai se acumulando. 68 anos sem limpar a caixa de gordura? Como é que deve estar? Entendeu? Então, possivelmente o seu problema não seja hormonal, que seria o último. Tá, Ademir? Mas a gente só vai saber disso na consulta médica. Por isso que é importante. Marca. Coloca aqui embaixo, eu quero. A minha equipe entra em contato com você e a gente marca essa consulta. Vamos ver aqui. Passei 1 ano usando Durateston e mais outros anabolizantes.
parei e estou fazendo TPC, mas está um pouco difícil para voltar a libido, como era antes. Então vamos ver aqui. Davi, então é o seguinte, Davi, você passou um ano dizendo pro seu testículo que ele não era mais necessário. Não, testículo, estou dando bastante testosterona aí, você fica inquieto no seu canto, que você não é mais necessário. Seu testículo, vou fazer mais nada mesmo, vou ficar aqui parado. E ele foi lentamente definhando, diminuindo de tamanho. Agora você começa a fazer o TPC, certo? TPC, terapia pós-ciclo. Aqui no meu consultório, com um paciente que quer fazer ganho de massa, eu faço ciclos de 2 meses, de 8 semanas. Por quê? Porque é um intervalo bom para você fazer um TPC de mais 6 ou 8 semanas e começar um novo ciclo. Porque aí eu não deixo o testículo perder muito tamanho. Talvez agora, Davi, você vai demorar mais tempo para recuperar a produção. Não sei qual é a tua idade, não sei qual é a tua condição física atual, não sei qual é o teu nível de testosterona, tá? Mas dependendo do que você usou, da quantia que você usou, você deve ter tido testosteronas 1.500, 2.000, 3.000. E aí o seu corpo construiu receptores para 2.000, 3.000 de testosterona. Agora você começa um TPC, você caiu, despencou. E aí talvez esteja em 200, 300. E aí o TPC vai aos poucos fazendo o seu testículo voltar a produzir 400, 500. Mas você tem receptor para 3.000. Como é que 400 vai encher 3.000? Nunca. Então durante um bom tempo você vai ter problemas de libido, tá? Dá para acelerar isso? Dá para acelerar. Como é que a gente faz? A gente tem técnicas para limpar receptor de testosterona, certo? Eu tenho receptor para 3.000, não, mas eu só vou ter 500, 600 agora. Então nós vamos dar uma limpada, uma reduzida na quantidade de receptores. E aí você vai começar a melhorar mais rápido, tá? Mas tudo começa com a consulta médica. A Androclinic, já falei, a Androclinic me paga fixo. Ó, eu vou te pagar, o chefão lá, vou te pagar X por cada horário. Tá bom, tá bom. Vai ser quantos pacientes? Não, paciente de meia hora. Beleza, vou sentar aqui e vou atender. Por quanto que ele está vendendo a consulta? Parece que tem a promoção de Natal. 197. Aqui no meu consultório, eu não faço. Aqui é 600. Brasília, Distrito Federal. Você vai ter que pagar para estacionar aqui no shopping, tá? Se você vier com a sua mulher junto, vai ter que deixar o cartão com ela para ela passear no shopping. Vai sair mais caro, tá? 600 é só o começo. Certo? Então aproveita, cara. Aproveita a promoção. 197 e já está acabando. Doutor, maca peruana é realmente eficaz? A maca peruana não promove aumento da produção natural de testosterona. Ela é usada, também te usa para limpar receptor. Certo? Ela diminui a quantidade de receptores. Então o que sobra fica estimulado, tá? Melhor estimulação. Minha testo batia 4, 5 mil, viu? Claro, cara. Aí você costuma... eu costumo ganhar 100.000 por mês. Aí agora perdi emprego, tô com 2.000. Tu vai achar ruim? Vai achar ruim. O teu corpo a mesma coisa. Aí eu acostumei com 4, 5 mil de testo, agora só tenho 200. Meu corpo vai achar ruim, certo? Bom dia, doutor Edilson. Gente, se eu errar o nome de alguém aqui, é porque o olho tá ruim mesmo, tá? Eu tenho que fazer a cirurgia de catarata, tá difícil aqui de enxergar às vezes, tá? Já fiz consulta online e a mesma coisa que presencial. Viu, Marcelo? É isso aí. A atenção, tudo aqui, claro que o tempo é limitado, né? A minha consulta no consultório costuma durar 1 hora e pouco. A consulta online 30 minutos, né? Mas a gente tenta fazer da forma mais objetiva, dinâmica possível, para que a gente consiga chegar no diagnóstico mais próximo, tá? Geralmente o que demanda mais tempo, o que transforma muitas vezes a consulta num negócio mais demorado, são as partes psicológicas. Então muitas vezes eu pego paciente que está com um problema no relacionamento, problema conjugal, né? Esses dias eu peguei um paciente, ele falou: doutor, eu nunca fui flor que se cheia, eu tive várias amantes durante meu casamento, a minha mulher ficou sabendo de algumas e agora ela me traiu, e eu não sei o que fazer. E aí a gente vira conselheiro, eu vou embora, fazia 1 semana isso, vou embora, vou botar ela pra fora, não sei o que. Eu falei: calma, cara, calma. Casamento é muito mais do que isso. É muito além disso. Aceitar é fraqueza. Perdoar é força. E ele entendeu o recado, certo? Perdoar
é força. Aceitar é fraqueza. Então, as partes psicológicas, que às vezes também aparecem na consulta, né? Esse foi um caso. Consulta que às vezes dura mais que 30 minutos. Tá? O cara paga 197 e às vezes eu ainda fico 35, 40 minutos atrasando o outro que está lá, esperando já. E às vezes eu tô aqui no computador, doutor, o fulano já tá na sala esperando. Não consegui nem começar o tratamento do cara ainda. Ó, aqui o Bene. Bom dia, doutor. Você passa a reposição hormonal bioidêntica? Bene, eu queria mostrar aqui onde está minha tatuagem da testosterona aqui no bíceps. Bioidêntica é uma moda. Uma moda é uma modinha da palavra. Certo? Onde que está a sua produção de testosterona? Nos seus testículos. Certo? Então, o testículo produz testosterona. Bom, se eu precisar mais, meu cérebro vai mandar ele produzir mais. Se eu precisar menos, vai mandar produzir menos. Então, a todo momento, eu estou com a fábrica de testosterona junto. Para que eu preciso produzir uma testosterona de longa duração se eu estou com a fábrica? Não preciso. Então, a testosterona que o nosso testículo produz, ela é pura testosterona, certo? Mas aí nós quisemos fazer reposições de testosterona. Se eu tiver que fazer com a reposição com a testosterona bioidêntica, que é a testosterona sozinha, eu vou ter que aplicar todos os dias gel de testosterona, certo? Gel de testosterona é testosterona bioidêntica, que eu vou aplicar todos os dias na minha... Não, mas eu quero fazer injetável. Vai fazer todos os dias injetável? Ai. Eu faço uma vez por semana, já acho ruim. Imagina todos os dias. Tem gente que faz cada 2 dias, 3 dias, fica fracionando dose, né? Mas aí inventaram os ésteres de testosterona. Então, o éster de testosterona tem a testosterona e tem uma cadeia esterificada que é grudada nela, que só vai mudar a velocidade de liberação daquela testosterona. Bom, então tem umas que liberam em 7 dias, tem umas que liberam em 10 dias, tem umas que liberam em 14 dias, agora tem umas que liberam em 45 dias, certo? A diferença é essa. A testosterona bioidêntica que passa todo dia. E é a que a gente usa na Androclinic. Na Androclinic a gente usa só testosterona em gel, que é a bioidêntica e que é usada todos os dias, tá? Se quiser saber mais, marca a consulta. E a gente calcula pelo peso do paciente, tá? Ah, eu tomo de 15%, eu tomo de 12%, eu tomo de 10%, eu tomo de 20%. É por causa do peso do paciente, tá? Um paciente de 60 quilos não vai usar a mesma dose que um paciente de 120 quilos. Vê se temos mais perguntas aqui, gente. João Rocha usou uma vez Viagra. Não morreu, né, João? Ainda bem. Ainda bem que você não morreu. Esse doutor é um grande profissional. Obrigado, Edilson. Muito obrigado. Doutor, eu peguei catapora no ano de 1988. E antes eu tinha um tesão incrível. Depois que sarei a catapora, eu fiquei com problema e não consigo ter ereção. Tem algo a ver com o problema de cachumba? É cachumba ou catapora? Catapora eu nunca vi ter relação com questão de libido. Agora cachumba sim, tá? A cachumba, que é aquele que dá aqui nas parótidas, né? Ela pode recolher, né? Recolher é o quê? É dar uma orquite. Orquite é um nome engraçadinho que os médicos inventaram para dar para inflamação no testículo, certo? Então, a orquite é inflamação no testículo. Quando acontece isso, pode acontecer no menino do testículo atrofia, certo? Se acontecer só em um, o outro ainda consegue assumir a produção normal de testosterona, certo? Se acontecer nos dois, reposição de testosterona o resto da vida, tá? Eu vejo muito médico. Vou te passar 5 ampolinhas. Eu não sei se ele passa 5 ampolinhas e fala que é para sempre e o paciente não ouve essa parte. Ou se ele não fala, não, vai tomar essas 5 ampolinhas e vai ficar bom pro resto da vida. Bom, então eu vou encher o tanque do meu carro uma vez e ele vai ficar com o tanque cheio o resto da vida. Não. Mesmo que eu for gastando, eu vou ter que botar mais, certo? Eu vou botar um dinheiro na minha conta do banco e vai ficar dinheiro lá no banco o resto da vida. Não vai. Os boletos vão comendo ele. Então, mesma coisa. Reposição de testosterona, quando a gente começa, geralmente é para sempre. Olá, se eu fizer consulta ou precisar receita médica. Então, Mohamed, a receita médica, os pedidos de exame, tudo vai daqui do meu computador direto, tá? Tudo com certificado digital, pelo Conselho Federal de Medicina, tá? Então é válido em todo o território nacional. A única receita que eu não consigo mandar é a receitinha azul aquela, tá? Então medicamentos tipo Rivotril, coisa assim, eu não consigo receitar porque ainda
não consta no sistema. Mas o resto tudo, medicação, hormônio, tudo a gente consegue mandar a receita médica. A receita e o pedido válido em todo o país. Kleber, tenho artrite psoriásica. 3 anos atrás entrei em tratamento de insônia e depressão. Desde então não tenho mais libido. Muito uso de tarja preta. Não tenho mais ereção. Kleber, eu já falei muitas vezes e eu sou polêmico. Homem não toma antidepressivo. Homem não toma antidepressivo. Homem toma hormônio, certo? Como é que tá a tua testosterona? Porque os sintomas de depressão masculina são muito parecidos com baixa testosterona. Só que você cai num psiquiatra, ninguém pede exame de testosterona no psiquiatra, ele quer saber de passar remédio. Passar remédio te deixar chapado, dopado, sem sentir nada. E a imensa maioria das medicações antidepressivas castra você. Você já está com a testosterona baixa. E o antidepressivo vem, ele te castra completamente. Você não tem mais vontade de transar, certo? Então, a consulta médica é extremamente importante. Aparentemente dá para ver muito o seu rosto aqui, Kleber. Você é jovem, então precisa tratar isso aí, tá? A artrite psoriásica por si não é um fator impeditivo para você ter ereções. André Borges, você quer participar da... Eu não deixei ninguém entrar, não deixo ninguém entrar na live. Doutora, eu me separei e depois da separação não consigo mais ter uma relação normal, sem ereção, muita dificuldade. Douglas, 4 fatores: hormonal, vascular, neurogênico e psicogênico. A consulta médica vai dizer se o teu problema é psicogênico ou não, certo? Não sei quanto tempo faz que você separou, não sei como é que foi o desenrolar, se foi muito traumático, muito estressante, se a questão sexual teve a ver com o final do relacionamento, certo? Mas é um bom papo pra gente ter na consulta médica. Coloca eu quero que o meu povo aí entra em contato com você para você marcar. Celso, sou diabético por 10 anos, já faz 5 anos que não consigo ter uma ereção normal. Acabei de falar aqui, Celso. O Viagra mata. O Viagra mata. Mas não é o seu Geraldo, aquele senhorzinho que foi ter relação com a novinha no motel, tomou o Viagra e morreu. Não. Esse aí não morreu do Viagra. Mas o cara que passou 10 anos com diabetes, sem ter controle direito, e aí quando ia ter relação, usava um Viagrinha, usava uma Tadala. Esse atrasou o tratamento do diabetes. Esse tratou o sintoma, mas não tratou o problema, certo? Aí sim, aí o Viagra mata. Mata porque ele atrasa o problema, certo? Juscelino, acabei de marcar a consulta. Vamos se ver então. Já usei esse Denafil, tá na fila 20 milhões e não ajuda. Não ajuda, Kleber. Porque você não tem libido. Você está usando antidepressivo pra cacete. Será que você tem testosterona no seu corpo ainda? Você tem um mínimo de testosterona no seu corpo? Eu atendi um paciente ontem aqui no consultório presencial em Brasília. Testosterona 180. 44 anos de idade. Testosterona 180. Da minha mulher mais alta que a dele. Alguém pode me dizer se visualiza essa mensagem? André Borges, eu visualizo sim. Usei a Engel bioidêntica. Não ajudou no meu caso. Aí, André, nós temos que ver o que você usou, que quantia você usou, qual era a concentração, durante quanto tempo, qual o seu peso. Eu canso de ver médico quase tremendo assim, tremendo na hora de prescrever testosterona, morrendo de medo. Tem um vídeo hoje, vai sair no meu perfil, acho que vai sair aqui no perfil da Endoclinic também, sobre uma resolução que o FDA tomou ontem. Ontem o FDA, a agência americana responsável pela liberação de alimentos e drogas e medicações, que é a correspondente da Anvisa no Brasil, mandou tirar a restrição à testosterona. Mandou tirar a receita especial lá nos Estados Unidos para testosterona. Porque a testosterona foi inocentada. Inocentada de causar câncer, inocentada de causar problemas cardiovasculares. Inocentada, certo? Agora, tenta comprar testosterona no Brasil. Tenta. É mais fácil tu roubar o banco do que comprar testosterona no Brasil. É mais fácil tu roubar os velhinhos da INSS do que comprar testosterona no Brasil. Você chega lá com a receita, tem que ter um monte de coisa na receita, tem que ter CPF, tem que ter não sei o que, tem que ter isso. Mulher, eu quero a pílula do dia seguinte, é uma bomba hormonal. Elas compram sem receita. Mas testosterona parece que é inimiga, né? Inimiga da humanidade. Estou com a requisição de exames com vocês para ver minha testosterona. Isso aí, Renan. Bom dia, doutor. A vasectomia contribui para a redução da libido e produção... Não. Jandriel, não. A vasectomia não reduz nem o esperma, que na verdade o que vem do testículo é 5% do volume
de esperma. E não reduz a libido. O que acontece é que, geralmente, depois dos 40, 45 anos, acontece de cair a libido, acontece de piorar a ereção, certo? E é mais ou menos na mesma época que os homens fazem vasectomia, entendeu? Adriano Luiz de Oliveira, bom dia, doutor. Depois que fiz vasectomia, eu mudei muito para pior. Tem ou não tem a ver? Acabei de responder. Não tem a ver. Ou, tecnicamente, não deveria, tá? Mas vai saber o que é o nosso psicológico. Já fiz aplicação injetável, mas meu sangue estava muito grosso. Meu urologista mandou parar. Só que não consigo viver assim, sem, apesar de não atrapalhar minha vida sexual em casa. Vou marcar. Marca aí, nós vamos conversar sobre isso, Benê. Bom, gente, dá uma olhadinha aqui no horário. 11h53. Na ontem tem que ver a ereção, pela manhã tenho ereção, mas no ato sexual ela não tem a rigidez necessária. Então, é importante, Leaniron, é importante a gente fazer a consulta, saber por quê, né? Quando em alguma situação, em algum momento você tem boa ereção, mas na hora que você precisa você não tem, pode ser ansiogênico, tá? Pode ser causa psicológica, mas só a consulta vai definir exatamente o que você está precisando. Então, gente, já está quase na hora do almoço aqui, o sorteio do bife, só na base da injeção para obter a receita. Já tenho as fórmulas, obter a receita do injetado. O que eu? Florivaldo, marca consulta, Florivaldo. Marca consulta, que a gente pode te ajudar nisso aí também, tá? A minha testa está em 800. Júnior Scarpa, mas tirei a próstata há 4 anos. Tomo Cialis de 20 e uso Caverjet. Mesmo assim, ele fica meia bomba. Qual seria a solução? Então, no teu caso, Cialis de 20 não serve para nada. Serve para nada, certo? Pode tomar 1 quilo de Cialis, que não vai servir para nada. Caverjet, tá? De repente, acertar a dose do Caverjet. Trocar o tipo de injetável. Colocar um outro mais abrangente para dar uma ereção de melhor qualidade, tá? Mas tem solução sim. Beleza, gente? Vou me despedir de vocês aqui. Rapaz, tem muita coisa aqui para baixo. Muita coisa aqui para baixo para responder. Infelizmente não vai dar. Mas amanhã, 11 da manhã, eu tô aqui de novo, tá? Essa semana eu fiz segunda, fiz terça, fiz hoje e vou fazer amanhã live. Provavelmente semana que vem, mesma coisa, tá? Pra gente fechar com chave de ouro 2025, começar 2026 com a agenda cheia, beleza? Um abraço no coração de vocês. Androclinic.saúde, sigam a gente, deixa o eu quero, entra na bio que tem onde marcar a consulta, tá? Consulta médica é o primeiro passo, é o passo mais importante que você pode dar para recuperar tua saúde sexual, tá bom? Um abração no coração de vocês aí, uma ótima quinta-feira para todos e até amanhã.